Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais uma noite, podemos estar aqui juntos. Você desse lado e a gente desse, pastor David. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, meus irmãos, pastor Júnior, tudo ótimo. Como sempre falamos aqui, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Coisa boa. Eu já estou passando o slide aqui antes, misericórdia. A gente tem falado nessas últimas semanas sobre a vida de uma forma geral. E a pergunta que fizemos desde a primeira semana foi essa: como você viveria se soubesse que só tem mais 30 dias de vida? E algumas pessoas têm dado um retorno muito interessante sobre como essa pergunta tem repercutido em seus corações. Você já fez essa pergunta a si mesmo? Eu sei que é um tempo agora de você se adequar, a live está começando. Sente-se em algum lugar, chame sua família, seja na sala, no quarto, na cozinha, faça isso nesse momento. É tempo da gente parar, pausar, respirar um pouco e refletir. Já falamos sobre a brevidade da vida, já falamos na semana passada a respeito de como a vida tem uma constância diferente e tem um ritmo diferente muitas vezes. Hoje falaremos sobre a prática da vida. Eu convido você desde já para que pegue sua Bíblia e deixe-a aberta no livro de Hebreus, em seu capítulo de número 13. Então, se acalme. Se você vai acompanhar a live pelo seu celular e não tem mais ninguém para acompanhar contigo, coloque um fone de ouvido, isso facilita a sua atenção, de alguma maneira, não se distrair com alguma outra coisa. Livro de Hebreus, nesse caso aos Hebreus, sobre os Hebreus, no seu capítulo 13, nós acompanharemos a partir do primeiro versículo. Mas antes da gente fazer qualquer coisa aqui, eu gostaria de te convidar a orar, agradecer a Deus, entregar a Ele esse tempo que passaremos aqui remotamente juntos e de certa maneira colocar diante dEle o seu coração, sua vida, suas preocupações, seus sonhos, seus afazeres, seus projetos. É tempo da gente colocar diante de Deus também os nossos erros, os nossos pecados, confessá-los diante dEle e suplicar pelo perdão. Ao mesmo tempo, é tempo de agradecer pelo favor que não falha, agradecer pela graça que todos os dias nos envolve, nos abraça e faz com que a gente se sinta não apenas útil, mas se sinta gente nova, gente refeita pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, pastor David? É tempo da gente agradecer a Deus. Convido você, onde estiver, feche seus olhos, abra seu coração. É tempo da gente se dobrar, se prostrar diante daquele que conhece todas as coisas. Amado Deus, eterno Pai, diante do Senhor nos prostramos, nos rendemos, rogando o seu favor sobre nós mais uma vez. Diante do Senhor expomos quem somos. Não tem como escondermos absolutamente nada, tanto relacionado a ações como a intenções, diante de sua santa visão, diante de sua providência, mas também diante do seu perscrutar do nosso coração. Queremos te louvar, ó Deus, porque temos a quem recorrer, sabemos que somos ouvidos e temos a certeza de que seus braços estão estendidos a nos abençoar. Hoje foi um dia, assim como outros, recheado de bênçãos para muitos dos seus. Para outros, um dia de dificuldades, um dia de notícias complicadas, um dia que fomos surpreendidos por muitas outras coisas. Queremos a Ti, ó Deus, dedicar esse tempo e suplicar em nome de Jesus, fale conosco, que Tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações e que cada pessoa que está nos acompanhar nesse momento seja edificada pela palavra do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus, nós confiamos em Ti, e é por isso que já agradecemos ao Senhor. Nós sabemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és aquele que escuta as nossas orações, em nome de Jesus, amém. Estamos aqui online, pastor David, já tem muita gente aí falando oi, nos cumprimentando, não é? Coisa boa. Sim, bastante gente que nos cumprimentando, dando boa noite pra gente aqui. Coisa jóia, olha aqui, mandar um alô, Arquimedes, Ivanilda, o pastor David, que você entrou aqui também, Edna Martins, Suelen Ribeiro, Roseli, é estranho falar Roseli, é minha mãe, desculpa mãe, não é nada assim desrespeitoso com a senhora, boa noite mãe,
Andréia, o seu Benedito Teixeira, Diniz, boa noite, Cleide, Andréia, Cleusa, Sueli, Luísa e muitos outros irmãos. Pastor Onésimo está aqui também já nos acompanhando. Que Deus assim fale aos nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. O tema é esse, a prática da vida. Pastor, esse tema está extremamente ligado ao que conversamos na última quinta-feira, Pastor Onésimo e eu. Está ligado ao que falaremos também na quinta-feira. Por quê? A vida cristã, ela não é uma coisa teórica. A vida cristã é teoria, mas é prática, é ortodoxia com ortopraxia. Apenas conceitos não fazem o cristianismo. É preciso serem refletidos tais conceitos em ações práticas no dia a dia. Como é que o senhor está? O que o senhor enxerga desse texto? O que a gente já pode falar, começando com esse texto aí de Hebreus? Eu gosto muito de uma frase que diz que o evangelho não é apenas a porta de entrada na vida cristã, mas ele é o de A a Z da vida cristã. Não é só um meio de entrada, eu me converti ao evangelho, agora não. Aqueles livros de receitas lá de A a Z, de remédios e tudo mais, é a ideia de que o evangelho em toda e qualquer decisão, toda e qualquer conversa, toda e qualquer postura nossa, precisa ser intermediada pelo evangelho. Então o evangelho é a nossa vida prática. Viver como Jesus viveu, viver o que Jesus quer que nós vivamos. Isso é o que Deus quer de nós. Deu para entender? Estamos juntos? Eu queria que você acompanhasse o texto e, obviamente, como sempre falamos, todo texto está dentro de um contexto. O contexto anterior ao capítulo 13 do livro de Hebreus, de certa maneira, já muito conhecido de todos nós. Em Hebreus 11, você pode conferir. O autor do livro aos Hebreus, nesse caso, apresenta grandes exemplos a respeito de fé. Versículo conhecidíssimo. Todos nós já ouvimos alguma coisa a respeito dele. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. No 6º versículo diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenho certeza que você completou aí na mente ou falou. Além disso, você percebe que no capítulo 12, vira a página aí da sua Bíblia, você vai ver que o autor dá grandes encorajamentos para que essa fé, de alguma maneira, seja nutrida, fortalecida, de certa forma, polida e colocada em prática. O capítulo 13 fala sobre isso. O colocar em prática a fé. Evidências dessa fé na vida de pessoas que um dia foram transformadas, chamadas das trevas, daquele lamaçal do pecado, tiradas e colocados no maravilhoso reino do Senhor Jesus. Aqueles que foram tirados de um tremedal de pecado, de alguma forma maravilhosa, graciosa e inexplicável para o nosso sentido mais racional, faz com que de certa maneira a gente olhe para esse texto e veja, quem anda por fé, de certa maneira evidencia tais práticas. Pastor David, vamos fazer a leitura desse texto aí, de forma alternada. Eu ia falar responsiva de novo. Reverendo Deuel ia puxar a nossa orelha. Um abraço ao reverendo Deuel. Deus abençoe, um beijo também, um ósculo santo, aleluias. Vamos fazer a leitura, lerei os versículos ímpares, o senhor os versículos pares, nessa leitura alternada. Assim está escrito na palavra de Deus. Acompanhe aí, Hebreus capítulo 13, a partir do 1º versículo. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Louvado seja Deus por sua palavra. Cremos nela e de certa maneira esperamos que o Senhor nos ensine muitas coisas a respeito disso.
vemos aqui, pastor David, algumas evidências da transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Isso é bom, hein? Sim, é maravilhoso. É espetacular fazer parte dessa transformação, ser transformado, né? Ser a parte passiva nesse processo, né? É legal porque a parte boa disso tudo é que nós podemos mudar. Nós somos seres mutáveis, ao contrário de Deus. Deus não muda jamais. Deus não muda nem para melhor nem para pior. Seria horrível confiar num Deus que ontem não foi tão bom como vai ser amanhã. Pensa bem, se Deus melhorasse, alguns falam assim, Deus melhorasse. Peraí, não, significa que hoje ele não é tão bom como seria amanhã. Agora, se Deus piorasse, que tipo de esperança a gente poderia nutrir em um Deus que hoje é uma coisa e amanhã seria pior? Isso não é Deus. Isso seria uma projeção talvez de quem somos. Fato é que somos seres mutáveis e Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa caminhada, Deus pode mudar a sua vida. Se você não acredita mais nisso, eu confio plenamente no Senhor que um dia mudou, inclusive esse conceito no meu coração. Eu espero que Deus mude isso na sua mente, na sua compreensão, no seu coração, em nome de Jesus. A gente vê aqui nesse texto, pastor, algumas evidências de fé que foram, de certa maneira, já demonstradas nas vidas de muitas pessoas que a gente conhece, pessoas que andam pela fé, não por aparência. E olhando para isso, eu repito a pergunta de 2 semanas que já vínhamos fazendo aqui. Como você viveria se soubesse que só tem mais 30 dias de vida? E aí, pastorzão? Isso aqui, essa pergunta, ela tem que estar intimamente ligada com aquilo que acabamos de ler. 30 dias de uma vida sem Deus evidencia uma coisa: a fé é morta, a fé não existe. A fé que um dia foi professada, se não foi vivenciada, ela não existe. Ela é apenas um desenho, ela é um símbolo, ela não é algo vivo. E a gente quer distância disso, não é não? Sim, a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta, né? Fato. E trazer essa reflexão para as nossas vidas é muito importante. Aqui nós temos o autor destacando aqui 3 coisas que são importantíssimas para evidenciar a nossa fé. Fale aí, pastor, compartilhe, por favor. 3 coisas. Primeiro, o trato com o nosso próximo. É um momento e uma oportunidade de evidenciarmos nossa fé. Também no nosso relacionamento conjugal, na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, e na maneira como lidamos com o dinheiro. São 3 coisas que são tratadas aqui no texto. Primeiro, no trato com o nosso próximo. Segundo, no trato, no nosso relacionamento conjugal. E terceiro, na maneira como lidamos com o dinheiro. O autor evidencia que a nossa vida, uma vez que é transformada por Cristo, e nós vivemos então essa fé operosa, praticante, ela precisa transformar pelo menos essas 3 áreas precisam ter essa transformação de vida. Amém. Eu estou apanhando aqui no pedestal, pastor David. Eu estou aqui dentro da câmera, será? Estou aparecendo aí? Eu não saí? Não caí não, viu, irmãos? Misericórdia. Pensa cair do banco. Irmão, vocês não têm noção das coisas que acontecem aqui nos momentos que antecedem as lives. Tinha um gato miando aqui na igreja. Eu falei, isso não é um gato, isso é um alto-falante. O que é isso? Estava ali, miando para a glória do Senhor dentro da igreja, aleluia. Um gatão aqui, ó. Não era esse, não, era outro, viu, Nayane? Vamos agradecer a Deus. Temos muita coisa a aprender com o Senhor através desse texto. Eu te convido a refletir a respeito disso. É um cântico que temos cantado bastante nesses últimos dias, na realidade nessas semanas, que fala sobre a soberania de Deus. Vamos cantá-lo? Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor, o teu povo te adora, o teu nome louvará, és refúgio e segurança, em tua tribulação, fortaleza, esperança, do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor, soberano Deus, poderoso
tua graça é melhor do que viver. Fortaleza, esperança, Ele é meu coração, do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, meu coração transborda de amor, soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor que viver. Oh, 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 Deus, e se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui, não é verdade? Quanto você tem feito isso nesses dias? Parado para refletir sobre quanto a gente depende de Deus. Quanto você tem feito nisso? Gostei muito, mas muito, de uma reflexão que eu vi há alguns dias sobre o quanto a gente precisa de Deus, pastor David, o quanto a gente depende dEle. E a pergunta que a pessoa fez, uma outra foi: onde é que Deus estava na hora que eu estava sofrendo? Essa pergunta é mais do que conhecida, eu imagino que você já tenha feito. Se não fez nesse sentido, talvez tenha feito em outro. Por que Deus permite essa Covid? Por que Deus permite um momento tão complicado como esse? Onde é que está Deus na hora que a situação está apertando? Eu queria mudar essa pergunta, eu queria na realidade perguntar a você: onde é que você está quando você está sofrendo? Percebe como muda? Onde você está no meio do seu sofrimento? Onde você está no meio dos questionamentos, no meio das situações que te jogam de um lado para o outro? E aqui, o que não falta são metáforas para, de alguma maneira, tentar explicar para a gente o que é um momento difícil. É tempestade, é deserto, é o quê? Quanta coisa já foi falada? Você sabe melhor do que eu. Não sei o que, ou pelo menos não sei como você chama o seu momento difícil, mas sei de uma coisa: Deus, Ele continua o mesmo, Ele não vai mudar. Onde você está no seu sofrimento, isso é diretamente proporcional ao que você pode de alguma maneira aprender ou não com Ele no meio desse sofrimento. Precioso isso, né, pastor? Quando você falava e invertia a pergunta, eu lembrei daquele texto que diz que aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. E o sofrimento, as tempestades, as dificuldades da vida vêm sobre a casa, mas ela está segura por estar sobre a rocha. Amém. Sobre a rocha, né? Então, olha, nós não conversamos sobre isso. Nessa semana ainda refleti a respeito desse mesmo texto, mais uma vez. Esse texto vai e volta, vai e volta, vai e volta, tantas vezes na minha vida. Acontece isso com você também em casa? Tem aqueles textos que Deus usa para falar muito ao seu coração? Comigo acontece. Pastor David, prática da vida. A gente aprende muita coisa aí. A gente ia cantar outro cântico, a gente vai deixar um pouquinho para depois. Tem algumas coisas que a gente pode aprender com esse texto. Eu queria que, mais do que depressa, pudéssemos olhar aqui especificamente para aquilo que o texto nos traz. Vemos aqui nos primeiros versículos, eu vou parar aqui. Vimos aqui nos primeiros versículos que a necessidade de uma transformação de vida para que essa salvação seja evidenciada na nossa história. Ou seja, é preciso uma transformação de vida para que isso aconteça. Uma frase que eu escutei uma vez de um pastor conhecido, muito querido, falou assim:
a salvação, ela vai muito além de nos livrar do inferno. A salvação é nos fazer parecer mais com Cristo também. Ou seja, escute bem, a salvação vai além de nos livrar do inferno. Já é a melhor notícia, que nós, como pecadores, e como pessoas que receberão o salário por causa desse pecado, poderia ter, nós temos essa notícia, a salvação vai nos livrar do inferno, mas ela é muito mais do que isso. A salvação também é nos transformar em semelhança a quem Jesus é. Nosso alvo não é perfeição, mas nosso alvo é a santificação, o progresso em Cristo. Aí a gente lê, nesse trecho aqui, que antecede o texto que nós lemos. Eu queria que você, se você fechou sua Bíblia lá em Hebreus, não feche. Antes da gente entrar propriamente no texto que nós lemos, eu queria que você olhasse para esses 2 últimos versículos do capítulo 12. Olhe lá, assim está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha que expressão interessante e propícia para o momento. Retenhamos a graça. Será que é possível não reter a graça? Será que é possível desperdiçar a graça? Será que é possível simplesmente viver como se a graça não existisse? Fato é que o autor manda: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse contexto aqui fala a respeito de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos naquele momento. O juízo de Deus é real. O juízo de Deus, inclusive, sobre aqueles que o seguem, é real. Quando Deus pesa a sua mão, obviamente, com seus filhos, é para ensinar, é para tratar. Um bom pai corrige ao filho a quem ama. E a gente percebe que nesse texto, aqui, tanto o autor fala tanto sobre o juízo daqueles que não conhecem ou reconhecem o Senhor, mas também fala a respeito de Deus corrigindo aos seus filhos, Deus corrigindo aos seus. O detalhe é que, antes de entendermos essa prática da vida, nós precisamos entender essa realidade. A nossa salvação é evidenciada de dentro para fora. Está dando para entender ou não? De dentro para fora. Primeiro, deve-se mudar, uma coisa que o pastor David tem batido na tecla já há um bom tempo: deve-se mudar nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Precisa ter um filtro agora aqui com Jesus, antes de mais nada. Antes da cultura, antes da história da minha família, dos meus costumes, das minhas preferências, precisa ter um filtro de Jesus em nossos olhos. Nós precisamos olhar tudo a partir da reverência, da revelação santa, eterna, das Escrituras do nosso Senhor. Está dando para entender? Estamos juntos aí, pastor David? Estamos juntos. Como é que, de certa maneira, a gente vê? Gosto, essa semana, semana passada aconteceu um negócio legal. A gente estava saindo, lá pelo portão de casa, e é a segunda vez que a gente encontra uma lagarta, uma lagartona verde, assim, desse tamanho, e aí tem uma parte verde lá na frente da cozinha de casa. As meninas logo quando viram: uma lagarta, papai. Alice viu aquele negocinho cheio de perna. Aí fala: filha, isso aqui é uma lagarta. Eu pensei que era uma centopeia, alguma coisa. Era uma centopeia. Era uma lagarta. E no primeiro dia eu tirei, coloquei até para fora de casa. Só que ela voltou e ela parou no portão. E no dia que ela parou no portão, a Mariana falou: papai, a lagarta está lá de novo. A gente olhou e ela não estava andando. A lagarta foi e parou. Falei: ela está se preparando para sair de onde ela está presa. Aí a Mariana: Falei: você já viu isso? É verdade, ela vai virar uma borboleta? Falei: borboleta ou mariposa, não sei o que vai virar aqui, mas que vai virar uma coisa mais bonita que a lagarta vai. E eu falei assim: vamos deixar. Elas levaram tão a sério o negócio, que está atrás do portão, a lagarta está presa lá, e elas não deixam nem abrir o portão completamente. Não, a lagarta. O casulo, nesse caso, está ali. É legal que quando a gente pensa nessa ideia de transformação, vem a ideia da metamorfose, a ideia de uma transformação que não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. A gente vê uma lagarta lá, aquele negocinho indo assim devagarinho, para alguns nojento. Algumas chegam a queimar as pessoas, mas forma-se aquela crisálida. Se você não sabe o que é crisálida, pesquisa, dê um Google aí, não agora, dê depois. E aí inicia aquele processo de transformação.
E é lindo ver aquele ser que vai sair com asas, batendo, voando por aí. É lindo ver o que acontece depois. A lagarta em si não é muito bonita, não. E é legal porque Deus pode transformar um ser feio, um ser até nojento, talvez como você e eu já fomos, em algo abençoador. Já parou para pensar nisso? Li num devocional há alguns dias, e ela dizia o seguinte: é muito comum esperarmos que alguém ou algo externo nos transforme. Culpamos o cônjuge por não nos satisfazer em termos emocionais. Culpamos a igreja ou o nosso pastor por não nos satisfazer espiritualmente. Culpamos nosso trabalho por não satisfazer nossas realizações. A ideia da borboleta, a ideia da lagarta, é que a nossa transformação não deve vir de fatores externos. Precisa começar de dentro para fora. Está dando para entender? A gente começa a pensar dentro disso. Pastor David, como é que a gente pode ver isso aí? A gente pode pensar que o segredo para uma maturidade cheia de fé é ser mudado de dentro para fora. Amém. Passando por essa metamorfose que nós falamos, né? É Deus sendo o agente de transformação em nossa vida. Amém. Porque de nós mesmos também essa transformação não vai existir. Só pode existir quando Deus, através do Espírito Santo, invade o nosso coração. Amém. E começa diariamente, constantemente mudar o nosso caráter, a nossa vida e a nossa história. Estou vendo aqui os comentários dos irmãos. Está dando um probleminha no som de algumas pessoas. Talvez o pastor David bem mencionou aí. Sair e entrar novamente na live. A questão não é o que está do lado de fora. Até porque o que está do lado de fora, na maior parte das vezes a gente não tem controle absolutamente nenhum. A gente não consegue controlar fatores externos, como o clima. A gente não consegue controlar a impaciência das pessoas. A gente não consegue controlar as decisões das pessoas, nesse caso. A gente não consegue controlar nem sequer o amor que as pessoas nutrem por nós, ou o ódio que é nutrido por nós também. Nós não temos o que fazer. Nesse caso, o que Deus faz do lado de dentro, essa parte linda do texto aqui anterior, que Deus remove coisas que tinham sido abaladas, e para que isso não permaneça, como diz o versículo 27, e aí o autor diz que nós recebemos um reino inabalável, e usa a expressão, para que retenhamos a graça. Você tem percebido isso? Que algo tem acontecido na sua vida? E eu espero que você não espere 30 dias para que isso possa acontecer. Se de alguma maneira você tem olhado para a palavra de Deus, tem sido confrontado a viver o Evangelho de uma maneira pura, de uma maneira simples, mas de uma maneira efetiva, você não precisa ter só mais 30 dias para viver. Você pode começar hoje mesmo a viver tudo aquilo que de alguma maneira a palavra nos propõe a viver. Você pode inclusive aliviar alguns sintomas do que esse problema chamado pecado, esse desconforto para a nossa alma, isso que nos separa diante de Deus, pode causar as nossas vidas. E sabe melhor de tudo? Deus derrama um bálsamo sobre a vida daqueles que estão e são chamados para viver, um bálsamo curador, cheio de graça. Olha que bênção, que maravilha! Essa transformação também, a gente pode pensar no texto lá de Gálatas capítulo 5, verso 22. Leia, pastor. O fruto do Espírito, né, famoso fruto do Espírito, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Contra essas coisas não há lei. Amém, cremos nisso. A gente lembra disso aqui, porque essa é a transformação que Deus quer fazer em nós. Pessoas, homens e mulheres, pecadoras sim, mas que diariamente todas essas características são encontradas na nossa prática de vida. E isso só é possível com o Espírito Santo de Deus morando, habitando dentro de nós e transformando a mim e a você todos os dias. Amém. Pastor Onésimo, fazendo um paralelo com aquilo que perguntamos, onde você está no momento do seu sofrimento, lembra da pergunta que Deus fez a Jó. Jó, onde tu estavas quando eu formei a terra? Deus faz uma série de perguntas, ao todo 70 perguntas a Jó, e todas elas trazendo uma ênfase. Jó, se você achou que de alguma maneira questionando o sofrimento, você poderia sair dele ou encontrar algum tipo de sentido para tudo isso, veja quão insignificante você é.
Veja quão insignificante, por mais que você seja alguém grande entre seus pares, qualquer pessoa é diante da grandeza de Deus. Nós somos pó, voltaremos ao pó. Mas é precioso a gente pensar, Deus opera uma transformação no pó, e é de dentro para fora. Tem um texto que a Cleide usou aqui também, nossa irmã Cleide, que é bem importante nesse momento. 2 Coríntios 13:5. A exortação: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. É o texto que nós geralmente usamos nos momentos de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Na realidade, ela usa um outro texto paralelo, mas quando a gente faz esse convite, é exatamente para uma análise preciosa e específica do nosso próprio coração. Quando a gente olha para o texto propriamente, voltando lá para Hebreus capítulo 13, olha a partir, os 3 primeiros versículos, o que eles dizem: seja constante o amor fraternal. Já começa com isso de uma forma muito clara, seja constante o amor fraternal. Então, a prática da vida, se ela é evidenciada de dentro para fora, nós podemos dizer, nossa salvação é vivenciada, além de ser de dentro para fora, com o amor fraternal. Aí está escrito, seja constante o amor fraternal, de fraterno, de irmão, de alguém que é um contigo, que faz parte dessa convivência contigo. E aí continua, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. É legal, pastor David, porque o que o autor está, de certa maneira, nos incentivando a fazer é demonstrar esse amor fraternal se colocando no lugar do outro. Empatia. Empatia. Diferente de simpatia e de antipatia. Não é você nutrir uma alegria, uma beleza, um prazer, um sentimento afável em relação ao outro, como também não nutrir nada negativo em relação ao outro. É você se colocar no lugar do outro. De vez em quando, a gente se pega aqui nisso, porque nós estamos falando aqui para os irmãos, infelizmente não tem como ouvirmos os irmãos, podemos ler aqui alguns comentários, mas uma coisa que a gente sempre tenta fazer é se colocar no lugar daqueles que estão ouvindo. Será que o que a gente está falando, de alguma maneira, está sendo interessante, está sendo produtivo, está sendo edificante? E a gente tenta se colocar para transformar esse momento aqui em algo mais produtivo, mais perto daquilo que conhecemos como santo diante de Deus, cheio de temor diante dele também. O texto está falando isso. E, pastor David, é precioso quando a gente começa a parar e pensar. Ponto específico aqui. A base para a nossa comunhão, para essa comunhão, é o amor fraternal. Como cristãos, olhando para o contexto daquela época, os hebreus, sem dúvida, no momento que entenderam sua chamada dada por Cristo, eles foram rejeitados, seja por parentes, seja por amigos. E o tipo mais profundo de comunhão, por tudo que a gente começa a perceber, que ela não se baseia nem em vínculos raciais, ou familiares, ou de grupos, ou grupais nesse caso, mas o nosso maior vínculo vai ser evidenciado por uma vida espiritual em Cristo. Uma vida espiritual em Cristo. A gente consegue se colocar no lugar do outro quando a gente tem uma vida que já foi transformada de dentro para fora, mas é evidenciada nesse convívio com Cristo. Ou seja, quanto mais próximo de Cristo a gente está, mais no lugar do outro a gente se coloca. É interessante porque a Bíblia também mostra que o nosso amor por Deus, ele é provado se eu amo os meus irmãos. Lá em 1 João 4,20 diz, também sabemos que o Filho de... Não, perdão, está aqui. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E isso aí é tão prático.
uma igreja que não tem como base o amor a Deus, o amor ao próximo, ela não resiste. Pode ser até uma igreja que foi fundada com a intenção de parecer um bom lugar de razão social, um encontro maravilhoso de edificação mútua. Mas se o amor não estiver firmado em Cristo, em Deus, acima de todas as coisas, e nesse amor recíproco de uns para com os outros, essa igreja não subsiste. O que o pastor David acabou de ler aqui é simplesmente a prática sendo evidenciada. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, o que o texto diz, pastor? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O texto aqui no 2º versículo diz: não negligencieis a hospitalidade. Uma vez, pastor Jeremias Pereira, pregando lá em Janaúba, ele falou assim: você tem que receber as pessoas na sua casa, abra as portas da sua casa, receba pessoas. Uma senhora, no meio do culto, levantou a mão e falou assim: pastor, não sei de onde o senhor vem não, mas aqui é perigoso abrir a casa para a turma. Foi difícil segurar o riso na hora. Nem sei se ele lembra. Pastorzão, confirme aí depois, por favor. Mas os hebreus, nesse caso, essa questão da hospitalidade era extremamente importante na igreja primitiva. Por quê? Era um período de perseguição, um período que obrigou os cristãos a deixar os seus lares, a deixar tudo. Perseguição, gente, não é uma coisa conhecida por nós, no sentido mais avançado do que essa palavra possa traduzir. Talvez você tenha muito conhecimento pelo que você lê, pelas informações que você recebe, até mesmo pela própria Bíblia. Nós temos noção do que seja, mas é difícil ter empatia de uma forma tão profunda, a ponto de entender alguém que deixou o lar com tudo, deixou as roupas dobradas dentro do guarda-roupa, deixou a panela lá no fogão, deixou aquilo que talvez demorou um tempão para comprar. As suas economias ficaram para trás, porque se não saísse, estava com risco de morrer, de ser perseguido e morto. Essa questão da hospedagem, da hospitalidade, era algo mais comum naquela situação, naquela região, naquela época. Terceira epístola de João, do 5 a 8, o senhor pode ler, pastor? Sim. Tinham ministros do evangelho que eram itinerantes, e eles muitas vezes ficavam na casa dos cristãos. Para quê? Eles passavam orientando as igrejas e não tinham lugar fixo, não tinham lugar para parar. Tanta gente hoje se preocupando inclusive com casa, com terreno, não sei se é o caso, antes de fazer, depois de fazer. Esses homens não tinham nem lugar para repousar e precisavam de anfitriões, cristãos, empáticos, que demonstrava amor fraternal. 5 a 8? Isso. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, não recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. É legal, tem uma orientação lá em Tito, no 1º capítulo, no versículo 8, diz que para ser pastor, o bispo aqui no caso, ele deve ser hospitaleiro. Na lista de qualificações ele deve ser hospitaleiro. Mas a ênfase é que, na realidade, isso deve ser uma tradução do cristianismo na vida da pessoa. Todos os cristãos são chamados a praticar a hospitalidade. Se você ainda tem dúvida disso, leia Romanos 12, 13. A gente vê no Antigo Testamento Moisés dando o exemplo de que Abraão, uma vez, recebeu em sua casa, através dessa generosa hospitalidade, o Senhor, juntamente com seus 2 anjos. E quando recebeu, Abraão não sabia quem eram. Não sabia quem eram aqueles. E é legal porque só mais tarde ele foi descobrir a identidade daqueles a quem ele tinha hospedado. Talvez não vamos acolher, receber anjos, literalmente, em nossas casas. Apesar de, se o Senhor quiser, Ele pode fazê-lo. Contudo, qualquer pessoa bem recebida pode ser um mensageiro de Deus para você e para mim também. Afinal,
a palavra anjo, em sua origem, significa mensageiro. Olha, é legal, eu lembro de muitas ocasiões que a gente recebeu visita em casa, muita gente passou pela nossa casa, e é legal porque a gente se lembra com muito carinho de coisas que ficaram dessas visitas, de mensagens que foram passadas por uma conversa, por um oi, por um bom dia, por ver o testemunho de diversas pessoas relacionado a isso. Pastor David, como é que está aí de comentário? Como é que está a turma? Aqui o pessoal tá vendo se o som tá bom pra gente. Tem muita gente falando que o som tá bom e algumas falando que o nosso som não tá bom, não. Ô, irmãos, por favor. Mas é a minoria, não sei o que está acontecendo. Nos perdoe se for alguma coisa relacionada aqui à transmissão. Se fosse, eu acredito que todos, né, estariam com problemas aqui também. O fato é, a internet aqui da nossa cidade andou falhando bastante. Talvez seja necessário você reiniciar o roteador na sua casa, se for esse o caso. Se for 3G, 4G, 2G, ou qualquer G aí, você vai ter que talvez reiniciar o celular ou o computador. Terceiro versículo, pastor David, quando a gente volta lá para Hebreus 13, no terceiro versículo, o texto diz: lembrai-vos dos encarcerados, e também diz para se lembrar daqueles que sofrem maus tratos. Esse amor fraternal, ele é evidenciado, expressado, no caso, quando a gente se interessa pelo próximo. E aqui coloca duas classes de pessoas que uma gera, muitas vezes, repulsa, os encarcerados. A outra gera comoção. Pessoa que sofre maus tratos, geralmente recebem um olhar pelo menos compadecido em relação às suas necessidades. Hoje até animais que recebem maus tratos, talvez sejam mais bem tratados que algumas pessoas, mas quando a pessoa é maltratada, via de regra, o olhar de todos se volta para ela. O olhar aqui não é um olhar qualquer. Nesse caso, quando fala de encarcerados, não eram raras as ocasiões onde os cristãos eram encarcerados, eram presos por causa da evidência da sua fé. E alguns, é lógico, tinham aquele receio de se identificar com os que estavam presos, porque isso poderia ser perigoso até mesmo para a própria liberdade, mas era necessário naquele momento que os cristãos que estavam livres evidenciassem tal amor fraternal por aqueles que, assim como eles, professavam a fé em Cristo, mas diferentemente deles, estavam encarcerados e não livres. Ministrar a um prisioneiro cristão, no nome de Cristo, é como ministrar ao próprio Cristo. Não estou falando heresia não, abra lá sua Bíblia, Mateus, capítulo 25 de Mateus, olha o que diz o texto, capítulo 25, no versículo 36, Mateus 25, 36. Abrindo com uma mão aqui essa Bíblia, rapaz, que beleza. Assim diz a palavra do Senhor: estava nu e tu me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. O versículo 40 também diz: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Deus insiste nessa condição que temos de se colocar no lugar do outro e expressar de uma maneira real esse amor por aqueles que conhecemos e por aqueles que evidenciam a fé também. Pastor David, no nosso país a gente é livre, apesar de ter algumas sanções, das pessoas ridicularizarem, das pessoas fazerem pouco caso da fé. Nosso país é livre. A gente pode louvar a Deus, a gente pode adorar a Deus, a gente pode sair com a camiseta escrito eu sou de Jesus. Tem cara que nem segue a Jesus, usa a faixinha escrito Jesus quando o time dele é campeão. As pessoas colocam adesivo no carro, fala sobre Jesus. A gente tem aqui essa plataforma digital para fazer isso. Nós não somos presos por causa da nossa convicção de fé. Nós somos presos por causa da nossa profissão de fé. Mas em outras partes do mundo tem irmãos que estão sentindo isso na pele. Tem irmãos que literalmente estão sofrendo perseguição e alguns morrem por professarem a sua fé em Cristo. É preciso a gente orar.
é preciso compartilhar a palavra, mas é preciso orar, interceder por esses, clamar por aqueles que de alguma maneira estão próximos aos que estão sofrendo, para que sejam de fato braço da igreja onde estiverem. Você deve orar, você deve se comprometer, e se de alguma maneira pode se envolver com isso, faça-o para a glória do nosso Deus. Cremos nisso, pastor David? Sim, tem duas frases aqui que expressam um pouco mais do que é se colocar no lugar do outro, né? Fale, por favor. A primeira delas, é do Calvino, João Calvino. Não há nada que nos mova ao mais profundo senso de compaixão do que nos pormos no lugar daqueles que são afligidos. E outro grande homem de Deus, servo de Deus, Hernandes Dias Lopes. A melhor maneira de lidar com o sofrimento do outro é permitindo que ele lateje debaixo da nossa própria pele e sentindo como se estivesse dentro da nossa própria família. Eu achei essa frase profunda demais e de fato, às vezes nós acabamos de falar dos irmãos perseguidos aqui, como que essa realidade é tão longe da gente, e por ser tão longe, a gente acaba se esquecendo dessa realidade, acaba vivendo como se tudo tivesse normal, e a gente não sente essa dor. Talvez é por isso que a gente não se envolve, se engaje tanto nas missões como nós vemos tantos irmãos fazendo. A gente precisa, mais do que tudo, ter a noção de que pessoas que abandonaram seus lares aqui, a estabilidade de uma vida com recursos ou com, pelo menos com a tal segurança que a gente fala, são amadas por Deus, têm um direcionamento dado por Deus, serão amparadas por Deus, serão sustentadas por Deus, e a igreja é o instrumento maior de bênção para tais pessoas. Se como igreja a gente não entende isso, falhamos como igreja, não demonstramos tal amor fraternal. Está dando para entender? Eu vou dar aproveitando essa deixa, sobre pessoas que sofrem por amor a Deus. Qual é o sofrimento que você hoje diria que você tem? Você, com toda certeza, se está vendo esse vídeo, se está participando com a gente, não se enquadra naquele grupo de pessoas que nesse exato momento está sofrendo escárnios por amor a Deus. Posso estar enganado e talvez você esteja passando por isso. Nós cremos em um Deus que sustenta o céu e com a sua mão sustenta o nosso viver. Eu queria convidar você nesse momento a parar tudo, para que a gente, através de uma canção, faça dela a nossa oração. Não existe nada nesse mundo que possa sustentar a sua vida, assim como Deus faz. A mão dele sustenta o nosso ser, sustenta o universo, sustenta o nosso viver. A mão do Senhor é quem dá, a mão do Senhor é que tira. A mão do Senhor coordena o universo. A Covid não veio tirando o controle das mãos de Deus, absolutamente não. Deus mantém o seu controle, o cetro do universo está nas mãos do nosso Senhor. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Fale para Deus, se nós perdermos tudo nesse mundo e tivermos que dizer, Senhor, eu já não tenho mais nada aqui, eu não tenho nem minha vida, eu não tenho minha família, eu não tenho bem nenhum, eu, entre aspas, só tenho a Ti. Se alegre, sua fé vai ser fortalecida em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico? Tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança, paz
estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor, é teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Jesus. O que tenho a não ser. Pastor David, poderia orar, por favor? Sim, querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nas mais variadas situações da vida, sejam alegres, sejam tristes, qualquer momento, nós temos um Deus que nós podemos contar. E esse Deus não é um Deus distante, não é um Deus que nos criou e fica a nos observar de longe, mas é um Deus que invadiu a nossa história e faz parte dos nossos dias. A tua promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias até a volta do teu Filho Louvado Jesus seja o Cristo. teu nome, Pai. E por isso nós cremos, por isso nós caminhamos. A nossa fé não é cega, a nossa fé não é vazia, mas a nossa fé é viva, está ao lado, à direita de Deus Pai. Louvado seja o teu nome. E é por causa de Jesus que nós podemos estar aqui hoje, por causa do sacrifício que nos deu vida, do sacrifício que nos deu a possibilidade de vivermos para o Senhor, tendo a vida transformada, tendo a vida que exalta o Senhor e glorifica o Senhor através das nossas conversas, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que fazemos, Pai. Amém. Obrigado. É um privilégio ser chamado filho do Senhor. Verdade. É um privilégio fazer parte do povo do Senhor. Aleluia. E nós queremos exaltá-lo com todas as nossas vidas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e amar o Senhor acima de todas as coisas. E também isso requer de nós um amor fraternal por aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor confronte o nosso coração todas as vezes que nós não nos colocarmos no lugar do outro, todas as vezes que nós quisermos viver apenas para nós, que nós sejamos confrontados por esse amor que se entrega, que se doa de forma exuberante, de forma maravilhosa naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, e obrigado, Deus Pai. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.
Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor David, poderíamos continuar aqui. Teve gente que falou que a live de domingo foi muito rápida, que voou, e de repente quando pensaram que era só recado, que ia ter mensagem, eu falei, tivemos duas mensagens, Pastor David e Pastor Onésimo, e aí falaram que acabou. Eu falei, então terça-feira a gente vai fazer uma live 3 horas. O Anderson quase batendo na gente. O Marcelo caiu da cadeira. Caiu. Sara, fique calma, ele está bem. Não vamos fazer isso não. A gente agradece a Deus. Eu quero propor uma coisa, pastor. Vamos continuar a prática da vida na semana que vem? Porque nós temos duas coisas, pelo menos, que poderíamos falar ainda a respeito desse assunto, relacionado a aquilo que acontece dentro da nossa casa, como também o amor que deve ser priorizado a Deus. E não queremos fazer isso correndo. Então nós deixaremos essa reflexão para a semana que vem, aqui nessa mesma hora, nesse mesmo local, você e eu, Pastor David e todos vocês, teremos uma oportunidade de tratar o assunto de uma maneira mais cadenciada, para que também não canse os irmãos hoje. Emerson escreveu, estamos com saudades da liberdade de fazer louvor na igreja. Verdade, Emerson, verdade. Domingo recomeçaremos essa caminhada. Eu queria incentivar você que não fez sua inscrição. Eu acredito que ainda tenham vagas para domingo pela manhã e domingo na parte da noite, às 9 e às 19. Peço para que você ligue para a secretaria da igreja em horário comercial. Falta pouco para acabarem as vagas. Para o culto noturno. 5 ou 4? Não vou nem falar em números aqui. Quem chegar, pegou. Ligue amanhã. A partir das 8 horas, o Marcelo, nosso secretário, receberá as ligações. Você pode agendar com ele a sua participação no culto. Nós faremos um teste nesse domingo. Na realidade, é tudo teste. Desde que começou a pandemia, desde que começou a quarentena, é tudo teste. A gente está numa constante transição nesse ano de 2020. Fala sério, gente. Eu não quero mais ouvir esse negócio. Estou cansado. Para com isso. Aqui, a gente tem que viver. Tem gente que a gente encontra, só fala mal do uso da máscara. Zé, dona, não tem como a gente viver sem máscara agora não, você tem que viver com máscara, e quem vier ao culto vai ter que ficar com máscara o tempo inteiro. O meu nariz era até afinalado, agora já está amassado por causa da máscara, minha orelha vai ficar diabando. Tem jeito não vai melhorar. Tem gente que vai usar isso de desculpa. É verdade, é uma boa coisa, não vai parar de dar desculpa. Vai ter que usar máscara, para de reclamar disso aí, misericórdia. As pessoas vão conversar contigo, eles querem ver Cristo na sua vida, é prática da vida, tá entendendo? Eu não estou aguentando mais álcool em gel. Ainda bem que tem esse bendito aí, ele é um paliativo, ele não é definitivo não, o que limpa mesmo é água e sabão. A gente está fazendo um protocolo aqui de higienização da igreja. Quero agradecer ao nosso irmão, professor Glauber, bênção de Deus na vida da terceira igreja. Ele se prontificou a fazer um protocolo aqui de higienização do nosso espaço, vai inclusive manipular as substâncias aqui, como químico que é, para que nós tenhamos uma limpeza completa do ambiente, para você chegar e poder cultuar a Deus sem aquele receio de onde encostar, será que eu vou pegar o coronga? Para com isso, para de reclamar, agradeça um pouco mais, louve a Deus. Aqui, esse período é transitório, nunca mais, para a glória de Deus, a gente vai precisar de álcool em gel, nem de máscara. Agora, até o pastor Jeremias esses dias estava falando sobre isso, ele falou, gente, fala para a turma tirar foto do pessoal com máscara, tirar foto do pessoal passando álcool em gel, isso vai passar, a gente não vai viver isso de novo não. Eu creio em nome de Jesus. Agora, se o Senhor quiser que passemos por isso, algumas outras vezes, estamos aqui para obedecer o chamado dEle, a vontade dEle e fazer o que Ele quiser. Afinal, quem sustenta a nossa vida é o próprio Senhor. Você crê nisso ainda? Eu espero que sim, em nome de Jesus. A gente está aqui
Nossa, agora tem um monte de comentário aqui para cima, eu não vi, gente, perdão. Ô pastor, você também não me chama atenção aqui, misericórdia. Você está bem, pastor? Ótimo. Então tá bom, tá bonito com essa blusa preta aqui, né? Olha aqui, categoria do rapaz. Ô Nayane, Deus te abençoe, viu? Depois que ele casou, ele melhorou, tá mais bonito. O que é isso, viu? Mais saudável. Ô pastor Itamar Júnior, que já esteve aqui conosco, um abraço para o senhor, meu querido. Que Deus continue a abençoar a sua vida também. Nós te amamos, te respeitamos demais, te admiramos e temos orado pela sua vida. Seu Diniz diz: toda a honra, toda a glória e louvor ao que vive eternamente, aleluia. Seu Diniz, estava pensando nisso hoje à tarde, vai ter um dia que o Senhor vai nos levar para a glória, se Ele não nos chamar agora, ou dentro dessas circunstâncias normais, temos que ser sepultados por alguém. Se o Senhor rasgar o céu, tocando suas trombetas e nos levar para a glória hoje, vai ser maravilhoso, fala sério, e vamos estar lá, juntos para a glória do nosso Deus, com corpos glorificados e louvando ao Senhor com todo o nosso ser. É tempo da gente continuar. Então, sugestão para você em relação a essa semana. Eu não dei as sugestões, né? Semana retrasada nós demos 3 sugestões. Vou repeti-las para vocês. Demonstre interesse, comece ou recomece a fazer alguma atividade física. Começou isso aí, pelo menos na sua casa? Agacha, levanta, lá na cadeira, isso já ajuda. Não é para ficar só levantamento de garfo, não. Misericórdia, rapaz. Tem o coronavírus, tem o bolonavírus. Cuidado, rapaz. Cuidado. Demonstre interesse. Pode-se fazer caminhada. Inclusive, o parque da cidade está aberto para isso. Tomando os devidos cuidados. Presenteie algum amigo, sem ter motivo especial para isso. Fez isso ou não? Não fez, não fez. Você pode presentear alguém. Vou dar outras sugestões aqui, Faça pelo menos um elogio por dia que demonstre Cristo na sua vida. Demonstrar Cristo em nossa vida, evidência de prática de vida. As sugestões de semana passada foram essas. Opa, Brasil, viva! Quem precisa ter certeza do seu amor? Dê provas concretas do seu amor àqueles que fazem parte da sua vida. O que foi que você fez aí, hein? Não conseguiu, se esqueceu? Deixa essa sugestão para você de novo. Outra coisa, ajude alguém a pagar uma conta, seja na fila da padaria, do supermercado, da lanchonete, seja conta de luz, água, aluguel, ou ainda, perdoa a dívida de alguém. Se propõe a fazer isso? Se você tivesse 30 dias para viver, será que isso aqui não falaria muito mais alto do que algumas palavras? Isso é forte, isso aí precisa ser motivo da nossa atenção. Deixo 3 sugestões para hoje. Ligue ou passe uma mensagem para alguém que você não vê há muito tempo. Lembrou de alguém aí? Não pensa? Então pensa aí, pensa. Não é para, por favor, mais uma vez, eu sei que isso não seria necessário falar para gente que tem um coração lavado, regenerado pelo Senhor Jesus, mas é de uma maneira que edifique, que demonstre Cristo na sua vida. Ligue. Aí, hoje você consegue ligar pelo WhatsApp, você não precisa nem ter crédito, basta ter sinal Wi-Fi, você consegue ligar. Se tiver sem Wi-Fi na sua casa, vem aqui na igreja, a gente te passa o sinal, para você poder ligar para alguém. Vê alguém que você não vê há muito tempo, passe uma mensagem, ligue, converse, pergunte como está, e se propõe a orar por essa pessoa. Trato feito? Toca aqui, fechou. Outra coisa, cozinhe junto com a sua família. Não é aquele negócio que você está acostumado a fazer, às vezes até reclamando não, viu? Escutando o grito da criança ali, tentando acompanhar um WhatsApp. Não, é junto com a família, tempo de família, tempo em família. Faça algo que geralmente vocês não fazem juntos. E aí eu estou dizendo para comer. Fortaleça os laços. Aline, está me vendo aí com as meninas? Vamos ter isso aí essa semana, com a graça de Deus. Vamos registrar. Terceira sugestão, faça uma doação. Estou batendo nessa tecla. Faça uma doação, seja do que for. Faça uma doação. Demonstre generosidade na sua vida. Generosidade. Quem muito recebeu, tem pelo menos algo a repassar. Algo tem para poder repassar. Deus não fez com que você e eu recebêssemos tanto, para que de maneira egoísta isso ficasse conosco. Faça uma doação. Pode ser de algo material, pode ser em espécie, pode ser
alguma coisa que vá abençoar a vida de alguém, faça uma doação. Faça isso. Eu creio que Deus há de nos abençoar. Estamos juntos nisso aqui? Estamos juntos. Vai fazer? Já tinha programado sem saber dessa... Aqui, ó. Aqui tá assim, ó. Tá aqui, ó. Vem do Pai, vem pro coração. Ah, gente. Queria continuar um pouco mais esse tempo, mas sei também que os irmãos precisam fazer outras coisas. Espero que Deus continue a abençoá-los. E vamos orar. Nosso desejo, de verdade, é que Jesus te abençoe, que Ele recheie seu coração de amor, que Ele te cubra de bênçãos, que Ele te proteja, que Ele edifique sua vida e que Ele faça com que em nome de Jesus voltemos pelo menos nessa tentativa de reinício às programações presenciais, nós voltemos mais fortes, mais cheios de desejo por Ele e cheios do desejo de obedecê-lo também. Tamo junto, pastor? Um abraço aqui para o pastor Onésimo. Você que acompanhou essa live hoje, não perca quinta-feira. Quinta-feira vamos entrar em assuntos aqui um pouco mais quentes, relacionados a essa revolução que temos visto na sociedade, na família e na igreja. Falaremos algumas coisas mais específicas. Não vou adiantar o tema, você tem que assistir. Tá joia? Chame, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Terminando o vídeo agora, manda isso aí para muita gente, para que mais pessoas possam ser abençoadas, se você assim foi também. Vamos orar? Te louvamos, Santíssimo Deus, Eterno Pai. Tu és o motivo do nosso viver. Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa força, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa referência, Tu és o ar que respiramos, Tu és a água que sacia a nossa sede, Tu és o pão que alimenta a nossa alma, Tu és o Senhor. Que precioso é saber que somos ouvidos, que somos amparados, somos protegidos pelo Senhor. Que bom saber que quando falhamos somos perdoados pelo seu amor, não somos abandonados à mercê dos nossos próprios desígnios e desejos, não somos abandonados simplesmente quando erramos, caímos, tropeçamos. O Senhor insiste. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor escolheu as coisas fracas desse mundo. Te louvo porque o Senhor escolheu aqueles que não eram considerados. Te louvo porque o Senhor não chamou apenas os de nobre nascimento. Te agradeço porque o Senhor usa tudo isso, não para simplesmente ser do contra. O Senhor faz com que entendamos que a nossa lógica, ela não funciona diante da lógica da sua graça. Eu quero te agradecer por isso. É por isso que a gente pode ser surpreendido todos os dias, até mesmo num dia difícil, como talvez tenha sido hoje. Seja com cada um, ó Deus, que nos ouviu nesse momento. Guarde seus corações, abençoe suas famílias, cerque suas casas, ó Deus, com anjos do Senhor, e não permita que os nossos olhos simplesmente sejam fixados, ó Deus, em coisas que não te agradam. Não permita que os nossos olhares comecem a olhar aquilo que vai trazer preocupação e não vai trazer edificação. Não permita que os nossos ouvidos estejam simplesmente atentos àquilo que vai nos amedrontar, em vez de estarem atentos ao que vai nos encorajar a te buscar. Ó Deus, guarde nosso coração, limpe realmente nosso coração, para que ele seja real, ó Deus, ele seja vivo, ele pulse a cada momento, dizendo: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te preciso, Senhor, eu não vivo sem ti. Ó Deus, é tão gostoso a gente pertencer ao Senhor. Não existe nada melhor nesse mundo que fazer parte do seu reino, fazer parte da sua família. Seja conosco. Obrigado pela vida do pastor David, obrigado pela vida de sua esposa. Seja com ele, abençoando, livrando de todo mal. Abençoe a vida aqui dos irmãos colaboradores, o Anderson, que pôde estar conosco, Deus, e aqui está no teclado. Cuide dos seus afazeres, dos seus desejos, dos seus sonhos. Guarde sua vida, Deus. Abençoe a vida do Marcelo, abençoe seu casamento, abençoe seus afazeres, abençoe os sonhos que existem no coração dele. E aqui eu menciono cada um desses irmãos especificamente porque acreditamos que isso, de certa maneira, também abençoa aqueles que estão aqui conosco. Abençoe cada um desses, ó Deus. O Senhor conhece as limitações que temos, o Senhor conhece as lutas pelas quais passamos. Afinal, foi o Senhor quem permitiu. Nós te agradecemos por cada uma delas e pedimos força ao Senhor. Forças, ó Deus. Pedimos para que o Senhor aumente a nossa fé. Pedimos para que o Senhor não permita que os nossos pés venham sucumbir diante das dificuldades. Ó Deus, especialmente, que a paz que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Assim oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele
faça resplandecer o rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz que o mundo não pode dar, a paz que não pode ser comprada, a paz que, assim como oramos e está escrito na palavra, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de seu Filho Jesus. Amém, pastor David? Fiquem em paz, queridos. Deus abençoe.